Época de campanha eleitoral é época de campanha eleitoral, né? Todo mundo prometendo mundos e fundos, vou fazer, vou acontecer e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro tem uma desvantagem em relação ao principal concorrente, o ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro está no cargo e ele teve de mandar o orçamento para o ano que vem para o Congresso Nacional, né? E quem tem a caneta e a chave do cofre na mão tem a responsabilidade por isso também. Então ele mandou o Auxílio Brasil, R$ 405. Ele promete 600 na campanha eleitoral, a partir de janeiro. Não tem renovação de auxílios, né? Auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, não tem reajuste do Vale Gás, não tem a correção da tabela do imposto de renda, e aí a gente tem que ser justo, não é só o governo Bolsonaro, ninguém reajusta a tabela do imposto de renda, né, Naca? 150% de defasagem num jeito de o governo tungar o nosso dinheiro indiretamente, né? Porque esse dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. A gente tem aqui, olha só, uma arte com alguns itens importantes do orçamento para o ano que vem. Eu queria que você explorasse com o Sérgio o que você achar relevante aí para quem está nos acompanhando, Naca. O orçamento, a peça, Sérgio, te pareceu o que era possível diante das restrições legais? O governo não poderia sinalizar os 600 sem ter essa grana? Não pode sinalizar sem ter essa grana, e a gente precisa pensar que também é uma certa peça de ficção, orçamento a essa altura do ano, antes da eleição. Aí você tem um orçamento pré-eleição, você vai ter um orçamento real que vai vir depois a gente saber quem que vai ganhar, as negociações que você vai ter no Congresso. Aí sim eu acho que a gente vai ter isso mais acordado. Os R$600 obviamente não entra agora, que você não tem como acomodar, mas muito provavelmente, especialmente se o Lula ganhar de fato, mas acho que também com o Bolsonaro, esse valor vai ficar no ano que vem. Agora, a grande questão do orçamento para o ano que vem, na questão fiscal, Rafael e Naca, é que você tem um cenário de crescimento menor, preços de commodities em geral mais baixos do que a gente está tendo esse ano, gastos que estão sendo acumulados para o ano que vem. Quando você junta essas duas coisas, você sai de um superávit esse ano, que a gente está conseguindo entregar números bons no fiscal de 2022, para um déficit em 2023 que começa na casa de 100 bilhões de reais. Então, um governo início de mandato com déficit de 100 bilhões de reais, com uma dívida bruta que vai chegar em torno de 83%, 84% do PIB. Quer dizer, o recado está dado que você vai ter que fazer um ajuste fiscal no ano que vem de qualquer maneira, né? Isso não vai aparecer agora, acho que não vai aparecer no final do ano, mas o presidente vai entrar, a primeira medida que ele vai ter que fazer é algum tipo de ajuste fiscal. E essa é a grande expectativa do mercado. Está todo mundo esperando. Isso? Porque a gente tem aqui 94%, 95% do orçamento todo comprometido já, né? De saída. Aí a gente tem aqui, olha, por exemplo, emendas de relator. Quem é que vai mexer nisso? Do ponto de vista político, é gravíssimo. Funcionalismo, esperando o reajuste, a gente sabe que essa também é uma outra bomba que tende a explodir em algum momento, né? Os impostos federais dos combustíveis zerados. O presidente Bolsonaro já disse que pretende manter zerados se vencer a eleição, os federais, não é? E a promessa de pagar o Auxílio Brasil. Então, mas aí tem uma escolha, mas tem uma escolha política aí, Rafa. Aqui, se eu não estiver enganado, 50 bi de renúncia. 53 bilhões 53 aí nessa linha. E se o auxílio fosse R$600, seriam basicamente também 52 bilhões. Poderia haver uma troca aí. E é interessante porque a oposição, em horas, usou já isso eleitoralmente. Ontem, André Janones fez uma live no Facebook, mesma live que ele tinha feito semanas antes e que chegou a 20 milhões de pessoas, segundo a própria campanha do ex-presidente Lula, em que ele usa um jogo de palavras interessante. Ele diz que a peça orçamentária que estava sendo entregue ao Congresso Nacional acabava com o auxílio emergencial. Ele em nenhum momento fala Brasil, mas há uma utilização ali, como dizem os britânicos, tricky das palavras, para dar a entender que o Auxílio Brasil poderia acabar, mas são os R$200. Então, certamente, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva vai usar esse item e um pouco com o espírito os R$600 não estão ajudando o presidente, mas tirar 200 podem atrapalhar. A grande dificuldade disso tudo que foi colocado esse ano, né, pessoal, é que você, politicamente, a hora que você vai para o novo governo, retirar tudo isso não vai ser simples. Você vai manter os 600, a questão dos impostos provavelmente vão ser mantidos, você vai ter que achar recursos nisso no ano que vem. E aí não tem muita alternativa. Quando a gente fala da regra do teto, a gente está caminhando para o que eu sempre achei que desde 2016, quando a regra começou, é que ela não ia ter muita duração. Regras muito rígidas, muito fixas no Brasil, ela, para mim, sempre teve dificuldade de durabilidade. E a gente está vendo isso acontecer nos últimos 2 anos, e ano que vem a gente vai ver ela ser trocada
E a dúvida toda que a gente tem vai ser trocada pelo quê? Né? A grande questão que tem, você vai ter que ter um gasto a mais no ano que vem programado para cobertar tudo isso que a gente vai precisar e renovar essa regra do teto de alguma outra forma. Mas fazer com que ela seja crível e com que ela consiga durar ao longo dos próximos anos. O Brasil é o país que tem mais regras fiscais do mundo e é o país que mais consegue quebrá-las. A gente precisa ter uma regra que funcione e que dure, que a gente não tem isso até hoje. Eu não sei se a Thaís está ouvindo isso, mas eu tenho ouvido que no próximo governo, independentemente de quem ganhe nas urnas ali, vai ter aumento de imposto. Eu não sei se a Thaís está ouvindo isso. Ou se tá. Olha, é uma questão de matemática financeira do setor público, né, Naca? Assim, ou aumenta imposto ou não tem como pagar, nem fazendo um remanejamento do orçamento como ele é hoje, vai ser possível cumprir todas as promessas. O grau de desoneração e de isenção tributária que o país tem hoje e vai continuar tendo, pelo que nós vimos ontem da Lei Orçamentária Federal, ele impede qualquer aumento de despesa. Portanto, é um consenso entre os economistas dizendo que, né, de duas, uma, ou você vai se endividar ou você vai aumentar os impostos. O que o ministro Paulo Guedes tem repetido é que ele paga tudo se o Congresso Nacional aprovar a tributação sobre lucros e dividendos. Agora, se isso vai acontecer, em que tempo e em que medida isso consegue ser implementado a ponto de melhorar o caixa o mais rápido possível do setor público, aí é outra história.